Olá, você que está entrando aqui no nosso canal do Zendo Brasil, do YouTube. Nós estamos dando sequência aqui Hum. à leitura dos 108 contos e parábolas Zen, escritos aqui, montado e analisado e comentado por Monja Koen Hiroshi. 108 contos são também conhecidos, não necessariamente 108 contos, são muitos. Monja Koen selecionou 108 contos, que são 108 koans. Koans são histórias budistas, histórias que contam aspectos da nossa vida de uma maneira muito criativa e diferente. Como a gente vem dizendo nos outros vídeos, né? São como parábolas. Né? As parábolas são histórias com mensagens. E assim é também no budismo, as parábolas, as histórias, e assim os ensinamentos são passados de uma maneira muito gostosa, às vezes muito confusa, Hum. justamente para quebrar a nosso pensamentozinho tão premeditado que nós temos. Eu gosto muito dos koans, nós do Zen, nós somos do budismo Zen, da Soto Zen, e o Zen usa muitos recursos assim inesperados para que a gente saia desse pensamento premeditado, tão organizado que a gente tem. Aliás, esses pensamentos organizados criam muita confusão. Eles nos ajudam muitas vezes. Eu até gosto de falar que a gente tem que ter um pensamento de gestão, de observação, né? Flexível, e não aquele pensamento organizado que você quer encaixar tudo, né, na sua cabeça. Triângulo é triângulo, quadrado é quadrado, círculo é círculo, no entanto, tudo é muito flexível. E por isso é que nós sofremos, né? Criamos um mundo muito premeditado. E aqui, então, eu sou a monja Reishin, estou aqui, sou da comunidade Zen Budista do Zen do Brasil, e estou aqui compartilhando com vocês esses textos. Hoje nós vamos ler um texto muito interessante, eu estou falando muito rápido, inclusive, porque nosso tempo é muito curto, então eu estou falando muito rápido. O título é Sem Pressa. Respira, monja. Sem pressa. Vamos ver o que é essa história. Mas antes, não devemos ter pressa em nossa vida para poder apreciar cada momento. Vamos ler então o que conta essa história sem pressa de Monja Coen comentado, o coando sem pressa. Foi uma pequena improvisação. Vamos lá? Isso que eu não posso ter pressa. Vamos lá. Vamos começar a história. Esses textos, assim, nesse livro, 108 Contos e Parábolas, tem o koan, a história, depois Monja Koen Hiroshi faz a reflexão para nós. Vamos lá? Um discípulo foi ao seu mestre e disse fervorosamente: eu estou ansioso para entender seus ensinamentos e atingir a iluminação. Quanto tempo vai demorar para eu obter esse prêmio e dominar esse conhecimento? A resposta do mestre foi casual. Uns 10 anos. Impacientemente, o estudante completou, mas eu quero entender todos os segredos mais rápido do que isso. Vou trabalhar duro. Vou praticar todos os dias, estudar e decorar todos os sutras. Farei isso 10 ou mais horas por dia. Nesse caso, em quanto tempo chegarei ao objetivo? O mestre pensou um pouco e disse suavemente: uns 20 anos. Essa é a história, né? Que mostra essa ansiedade. Assim começa a monja Coen a explicar. Minha superiora no mosteiro feminino de Nagoya costumava dizer: são necessários 10 anos
para se formar uma monja. 20 anos para se tornar uma professora e 30 para se tornar uma mestra. Queremos atalhos. Queremos pular etapas. Afinal, somos especialmente dotados, mais inteligentes, mais devotos, mais hábeis. Entretanto, no caminho de Buda não há atalhos. Tentar pular etapas fará apenas ter de recomeçar. Então, no budismo não há atalhos, não há pular etapas. 5 anos é o tempo mínimo de prática intensiva em sua vida. Na vida comunitária, né? Mosteiro, templo, centros de prática para iniciação monástica. Então, é bom dizer isso para vocês, né? Muitas vezes pessoas nos procuram, eu quero me tornar monge, me tornar monja, o que eu faço, né? E vem com aquelas ideias. Então a gente já diz aqui, né? 5 anos é o tempo mínimo. Monja Coen já me disse 7 anos é o tempo mínimo. Depois, outros 5 para se estabelecer como um verdadeiro monge, uma verdadeira monja. Quer dizer, um tempo de caminhada, né? Tornar os ensinamentos a realidade da sua vida. Vestir o hábito e jamais o despir. Para se tornar um professor ou professora do Dharma, ser capaz de instruir e acompanhar outras pessoas nessa jornada, serão necessários outros 10 anos de prática com um grupo de outros professores e mestres. Então, depois de 20 anos de prática incessante, a pessoa pode iniciar seu grupo de seguidores. Vocês veem como é que é? Eu vou até interromper aqui um pouquinho. O que muitas vezes acontece, né? Nós temos uma grande ansiedade de entrar no caminho. Isso é salutar, né? Essa é aquela força que nos impulsiona, que nos motiva. Mas é muito frágil, porque você não cria o enraizamento. A primeira ventania você sai, você cai, né? E ainda fica com raiva, julgando e culpando a comunidade, as pessoas, e ou até você mesmo, você mesma, achando, puxa, fui incapaz, não fui capaz, né, disso. Esses anos de estudo, de prática, eles vão criando essas raízes, né? Essa maturidade. E a raiz, ela é muito frágil também. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse caminho, que é cheio de delusões, repleto de fantasias. E o dia a dia, a convivência vai tirando essas fantasias, mas muitas vezes, em muitos praticantes, as pessoas não vão compreendendo os ensinamentos que são dados nos momentos de mais conflitos, não compreendem, não trabalham, não entendem, não refletem sobre o que aquela dificuldade está querendo dizer, e aí vai criando ideias equivocadas. Quanto maior o tempo de convivência e com um bom mestre, com uma sanga humilde, uma sanga aberta, uma sanga que quer aprender, com um coração de grande pureza, com um coração aberto à compreensão da sabedoria de Buda, né? Se você não tem esse caminho, realmente acontecem muitos equívocos, especialmente em sangas espirituais, sangas religiosas, né? E muitas vezes as pessoas costuram seu Shoryakusu, recebem os preceitos budistas, saem da comunidade e começam a querer fazer um caminho solitário, né? Um caminho, não, eu entendi, eu sei, né? Abre salas e começa a fazer ensinamentos e só desastres, né? Só equívocos, só problemas. Então, por isso é importante esse texto da gente não ter pressa, da gente ter uma prática madura, né? Na compreensão das nossas dificuldades, com bons ensinamentos, com excelentes professores, né? Os professores também são humanos, mas eles têm a sabedoria do Dharma mergulhada neles, e esse Dharma é ensinado das mais diversas formas, né? E nessa convivência a gente vai identificando essas formas, e que não muitas vezes são as formas que nós queremos ver e enxergar. Isso quem fala é quem teve experiência, né, dessa convivência.
E a gente observa muito isso, somos muito reativos, né? Chegamos com muita ganância ao ensinamento, somos muito imaturos, somos muito respondões, respondonas, né? E é importante dar esse tempo da respiração. O que essa dificuldade está me ensinando? O que ela quer me dizer? Por isso os ensinamentos de Buda sempre são a grande lupa, o grande óculos, né? O grande olhar. Então, para praticar, tendo os ensinamentos de Buda bem claros no cotidiano. Isso não é fácil. É uma reconfiguração da nossa forma de ver e estar no mundo. Especialmente nesse caminho da espiritualidade, né? Que no budismo significa cultivo de uma mente sadia. Bom, para se tornar professor ou professora no Dharma, para ser capaz de instruir e acompanhar outras pessoas nessa jornada. Então, são necessários anos, né? Serão necessários outros 10 anos de prática com um grupo de outros professores e mestres, e aprendendo mesmo, né? Então, depois de 20 anos de prática incessante, a pessoa pode iniciar seu grupo de seguidores. Vejam só. Ainda frágil, ainda se consultando com mestres antigos, continuando no caminho correto, quando tiver cerca de 30 anos de vida monástica ou prática laica, quiçá possa adentrar o caminho dos mestres e das mestras, né? Mesmo com todos esses anos. Mesmo assim, talvez, né, quiçá possa orientar, adentrar o caminho dos mestres e das mestras. Logo, sem pressa, mas com urgência. Veja só, como ter urgência sem pressa. Como sempre me instruiu o reverendo Junyo Kuroda Roshi, do templo Kirigaya, em Tóquio. Esse monge faleceu recentemente, né? Kuroda Roshi. Sem pressa, mas com urgência. Precisamos seguir o caminho passo a passo, mesmo correndo muito forte e rápido. Sempre será um pé depois do outro, uma etapa depois da outra. Olha que mensagem importante desse texto, né? Devemos ter urgência para percebermos a necessidade da mudança, mas sem pressa. Você veja, veio aqui à minha mente uma cirurgia que hoje até me permitam falar. 11 de setembro, essa gravação. Não sei quando é que vocês vão estar ouvindo. Né? Em 2001, eu passei por uma cirurgia, né, de câncer de mama. Vejam só, 11 de setembro de 2001, que também foi das Torres Gêmeas. Lembram disso? Vejam quantos anos já se passaram. Houve a urgência da cirurgia. Né? Mas se ele fosse com pressa, poderia prejudicar a cirurgia. Qual é esta delicadeza e sutileza da ação na realidade? Nós tivemos, né, uma situação grave, pessoas soterradas. Você tem a urgência e a pressa, mas essa pressa, se eu mexo de forma errada os entulhos, os escombros, eu termino de matar mais gente. Qual é esse movimento nosso? Da urgência de ir ao encontro de uma necessidade e, ao mesmo tempo, a delicadeza da sabedoria da ação. Para isso, é a respiração, o zazen, a respiração consciente, estarmos plenos na presença absoluta, usando todos os nossos recursos criativos de sabedoria e compreensão e atuarmos com acuidade, com cuidado. Na prática do Dharma é a mesma coisa. O que nos empurra para o caminho espiritual vem de infinitas circunstâncias. Como compreender isso e atuar com sabedoria? Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês nesse texto. Então,
Acesse esse livro, você pode adquirir na lojinha do Zen do Brasil ou em qualquer outro lugar. 108 contos e parábolas orientais. Mergulhe nesse texto e faça uma percepção, uma reflexão sobre você. Como você está em relação a tudo isso? Qual é a sua urgência e como você está atuando? Que a sua ação no mundo seja uma ação de urgência e ao mesmo tempo com muito cuidado, sem pressa e com todas as suas habilidades que você tem, e atuar nesse sentido. Então, observe-se como atua no mundo, como você está, as suas urgências, como está cuidando disso. Cuide-se bem, reflita um pouco mais.